A morte é uma palavra que você tem ouvido bastante nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, têm tido a sua vida ceifada por esse vírus. E muitas perguntas surgem, na cabeça do ser humano com relação a esse tema, a morte. E em muitos filmes, livros, literaturas, a morte é retratada como um personagem encapuzado que carrega na sua mão uma ceifa. Algumas trazem até mesmo ela com uma lista, de espera na sua mão, só aguardando para o próximo nome que aparecer ali ela ir e ceifar. Mas o que a Bíblia fala sobre a morte? Nós cristãos entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano, é a palavra de Deus revelada. E, portanto, ela tem a última palavra, ela é a última palavra sobre os mais importantes temas da existência humana. E a morte está incluída nesses temas. A ideia de morte, a consciência de morte que o ser humano tem, não tem como não passar pelo que a Bíblia fala sobre ela. Porque a Bíblia, ela vai nos contar que a morte ela é algo que foi introduzido na humanidade, introduzido na vida humana, como um castigo, uma maldição sobre o pecado que a humanidade cometeu. Lá em Gênesis 3, capítulo 3, você encontra um momento em que Adão e Eva, e eles representando toda a humanidade, se rebelam contra Deus. Então Deus, no capítulo 2, versículo 17, ele já tinha falado para eles, para os nossos primeiros pais, que se eles desobedecessem, eles morreriam. O conceito bíblico, então, sobre a morte é que ela causa temor, terror, pavor ao ser humano. E ela é, de fato, inimiga da criação e das criaturas. Vejamos alguns ensinos bíblicos, eu vou ler alguns textos aqui para você, para nós pensarmos na morte, pensarmos nesse tema tão importante, tão temeroso na nossa existência. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta: você tem medo de morrer? A morte física, então, ela é apresentada na Bíblia de um modo variado. Fala-se dela como sendo a morte do corpo, e também essa morte do corpo distinta da morte da alma. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Obviamente que o contexto de Mateus 10 aqui não está falando do diabo. Algumas pessoas interpretam errado esse texto dizendo que aquele que tem poder para destruir tanto a alma como o corpo no inferno é o diabo. Não, o texto está falando sobre Deus. E o texto é muito claro quando ele faz então essa distinção, dizendo: olha, não tenham medo, melhor falando, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então essa distinção é muito clara aqui no texto. E também a morte é apresentada como o término, o término da vida física. Então, como a morte também sendo o término da vida física, obviamente que ela é uma separação que acontece por um período de tempo entre o corpo e a alma. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, novamente, um texto agora do Velho Testamento já apontando para essa realidade de que a morte física é essa separação entre o corpo e a alma. Logo, aquele que morre, então, não sabe mais o que acontece com os vivos aqui na Terra. E não pode interceder por estes, porque essa ideia, talvez, eu espero que você não tenha, e se você tem, você aprenda com a Bíblia, de que quem morre não pode orar por mim, não pode interceder diante de Deus por mim. Por quê? Porque o que morre, ele não sabe o que acontece comigo aqui na Terra. Ele não está vendo mais nada. A história dele
já se findou, essa história terrena até a sua morte, já se findou. Agora ele aguarda, como todos os que estão mortos, ao grande dia em que todos, né, serão julgados, todos estarão perante o tribunal de Deus e receberão, né, a sua sentença eterna, receberão o seu veredito eterno. Uns para a direita de Deus, outros para a esquerda de Deus. Uns tidos como ovelhas do rebanho de Jesus, outros como bodes ou cabritos, né, rebeldes e merecedores da condenação eterna. Então, a pessoa que morre, ela não pode interceder por mim, não está mais me vendo. E muito menos interceder diante de Deus por mim, dizer: Deus, perdoe o André porque ele está pecando. Isso é uma ideia espírita, uma ideia que não condiz com o ensinamento bíblico, porque Hebreus 9, 27 e 28 vai dizer o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Veja, não tem um meio termo aí. O texto não está dizendo que eu morro, aí eu vou poder interceder pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha família. Não. A partir do momento que eu morro, já está sobre mim o juízo. Condenado eternamente ou salvo eternamente. Algo que eu já experimento aqui na Terra, né? Isso é uma conversa para uma outra ocasião, mas essa condenação e essa salvação, ela acontece na minha história terrena aqui. Eu vou então ter o privilégio ou o tormento eterno posteriormente. Então eu morro e após a minha morte vem o juízo. E aí o versículo 28, né, Hebreus 9, 27 e 28, diz assim o 28: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Com base então nessas declarações bíblicas, pode-se descrever a morte como sendo então o término da vida física, pela separação do corpo e da alma. Nunca um aniquilamento ou uma cessação da existência, como creem alguns. Algumas pessoas acham que quando você morre, você simplesmente apaga, é apagado do universo, é apagado da criação, seja ela material ou espiritual. Mas o que a Bíblia ensina é que não, que é uma interrupção das relações naturais da vida. Por um tempo, né, por um breve tempo aí, você é separado da sua alma, o seu corpo é separado da sua alma e a sua alma é separada do seu corpo. A Bíblia ensina também que a morte, ela é algo que foi introduzido na humanidade e no mundo pelo pecado. Eu já citei anteriormente Gênesis capítulo 3, quando o ser humano ele se rebela contra Deus. Então Deus já tinha alertado, falado que se ele desobedecesse, não ouvisse a voz de Deus e não cumprisse aquilo que Deus tinha falado, haveria uma maldição, um castigo sobre essa desobediência. Portanto, a morte é um castigo para o pecado que o ser humano cometeu. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus falando para o ser humano: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora vamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, Romanos lembrando, né, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Através de Adão, que representava a humanidade ali juntamente com Eva, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte na existência humana e na criação. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Adão e Eva, todos nós pecamos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Veja, a primeira parte do versículo novamente diz, o apóstolo Paulo está ensinando novamente que a morte veio por meio de um só homem. E Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 15 da sua carta, dizendo: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera
a morte. Tiago está explanando ali sobre a ambição, a tentação que o ser humano, as tentações que o ser humano é levado a cair, né, pela sua própria ambição. Então ele diz assim: então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então o pecado aqui, segundo a Bíblia, sempre vai trazer a morte como consequência. A morte não é representada na Bíblia como algo natural na vida do homem, mas como uma coisa estranha e hostil à vida do ser humano. A morte, ela não é algo natural. Nós costumamos pregar, ensinar, falar que nós não fomos criados para morrer. E isso é bíblico, né? Nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para sermos seres constantes, seres permanentes. Mas, infelizmente, quando o homem desobedece a Deus, o pecado entra, né, faz parte da vida humana, da existência humana, gerando a morte. Então, essa morte, ela cessa por um tempo a existência física do ser humano. Vejam mais algumas coisas que a Bíblia diz sobre a morte. A Bíblia diz que a morte é uma expressão da ira divina. É uma expressão da ira divina. Deus é muito irado contra o pecado. Deus é extremamente irado contra o pecado, porque o pecado é desobediência e rebelião a Ele. Então, Deus, Ele expressa a sua ira contra o pecado através da morte. Salmo 90, versículos 7 e 11, diz assim: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. O contexto do Salmo ali está falando sobre a morte. Agora o versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Veja que o salmista expressa com palavras bem fortes aqui, que sim, nós devemos ficar aterrorizados e tementes diante da morte, no sentido de que se nós entendemos que a morte, ela é algo que expressa a ira de Deus contra o pecado, não é algo engraçado, não é algo, como eu falei, né, no início, aquela caricatura engraçada até mesmo da morte. Algumas charges são feitas sobre a morte daquele jeito, um personagem encapuzado com uma ceifa. Não é. Ela é a expressão da ira de Deus. E a ira de Deus, retratada na Bíblia, ela é retratada como algo sério, porque é aquilo que exigiu que fosse saciada a ira de Deus através da morte de alguém, que foi Jesus. Então não é uma brincadeira, não é algo para não ser levado a sério, mas é algo que de fato, de um certo sentido, causa temor, deve causar temor e terror, como diz aqui o Salmo, para nós. A morte também é um julgamento. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja que o texto de Romanos está falando que o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, ou seja, a morte é um julgamento. Deus, ele julga o ser humano por meio da morte. Então, e ainda o texto continua dizendo que não somente continuam a praticá-las, né, as pessoas continuam a praticar pecados, mas também aprovam aqueles que praticam pecado. Infelizmente, a nossa humanidade é dessa maneira, né? A morte também é uma condenação. Romanos, novamente, agora no capítulo 5, versículo 16, diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aqui Paulo está fazendo, né, um contraponto entre Deus ter enviado Jesus Cristo para trazer justificação àquelas pessoas que ele vai alcançando com a sua graça, com o julgamento que traz condenação sobre a vida do pecado na vida do ser humano. E também a Bíblia diz que a morte é uma maldição. Veja o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que Jesus pagou pelos pecados do seu povo? Morrendo na cruz, lá no Calvário. Então, a carta aos Gálatas está ensinando que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Desde o Velho Testamento, Deus falando que essa maldição é a morte. É aquilo que vem sobre aquele que transgride a lei de Deus. É a morte. Então Cristo ele se tornou maldição, ou seja, ele morreu em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte, então, portanto, é uma maldição divina sobre o pecado que a humanidade cometeu. A entrada do pecado no mundo, então, trouxe consigo o reino da morte. Após a humanidade em Adão e Eva terem se rebelado contra Deus, Deus naquele mesmo momento ele poderia ter infligido, no mais sentido completo da palavra, a morte ao ser humano. Mas pela sua graça, Deus ele restringe a operação do pecado e da morte, e pela sua graça especial em Jesus Cristo, ele subjuga essa força hostil que é a morte. Deus, no momento que Adão e Eva pecam, Deus poderia ter aí sim aniquilado toda a humanidade através ali de Adão e Eva. Mas pela sua graça, porque Deus tem um propósito eterno e um plano eterno, que alguns chamam um decreto eterno de Deus, porque haveria de vir um tempo em que Jesus Cristo viria, nasceria, viveria entre os homens, aqui teria um ministério terreno, concretizaria o amor de Deus na cruz do Calvário. Deus, então, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele restringe, ou seja, ele permite que o ser humano continue vivendo, mesmo pecador, porque Deus, então, tem que cumprir o seu propósito divino. Ele mesmo estabeleceu isso. E eu queria ver mais alguns textos com você aqui sobre essa realidade, sobre essa verdade bíblica. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se a morte trouxe, se o pecado trouxe esse reino da morte, em Jesus Cristo nós temos um reino de vida. 1 Coríntios 15:45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, aqui o texto está falando com relação a Jesus, espírito vivificante. Veja novamente, o contraponto aqui. Primeiro Adão tornou-se um ser vivente. E o último Adão, um espírito vivificante. Aquilo que aconteceu na vida humana, e que o ser humano se tornou um pecador, um rebelde contra Deus e morto diante de Deus em sua essência. Através de Cristo, o ser humano então recebe vida, porque Jesus, o último Adão, é o espírito vivificante. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que maravilhoso esse texto, dizendo que Jesus tornou inoperante a morte. A morte então está ali a todo vapor, matando seres humanos, condenando seres humanos, e por graça Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, e Jesus então torna inoperante o poder da morte. E ele traz então vida e imortalidade, que ao contrário de morrer é ser imortal. É imortalidade por meio do Evangelho. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, que, falando de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
O diabo se aproveita, né, porque ele é inimigo das nossas almas, inimigo da nossa vida, ele é inimigo da criação. Ele se aproveita então do poder que a morte tem sobre a vida humana para aterrorizar o ser humano. Ele é um personagem bem, como dizem por aí, né, bem tinhoso, bem esguio, bem sujo. Mas Jesus, o texto está falando aqui de Jesus, que participou da nossa condição humana, ele libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Logo, aquela pessoa então que tem uma vida com Deus por meio de Jesus Cristo, ela não teme a morte, ela não tem medo de morrer, ela não tem medo do Covid pegá-la e matá-la. Se esse for o meio que Deus tem, né, por exemplo, na minha existência para me levar, Ele vai me levar. Não há quem possa impedir isso. Mas o que essa consciência sobre a morte, sobre uma vida com Deus em Jesus Cristo me dá? Segurança e esperança de que, por mais que eu morra, eu sei para onde eu vou. Eu tenho certeza da vida eterna. Eu posso te afirmar isso, não porque eu sou bom, não porque eu fiz algo de bom para Deus me salvar, mas porque Jesus morreu para me salvar. Ele que tirou, né, como diz o texto de Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 aqui, ele que tirou o medo da morte da minha vida. Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus aqui está falando dele mesmo, para João, ali em Apocalipse capítulo 1, que ele experimentou a morte. Ele disse, estive morto, mas sou aquele que vive, eu estou vivo para todo sempre. E ele tem as chaves da morte e do Hades. Jesus é quem tem o poder sobre a morte, não é o diabo, como alguns pensam, né? Alguns pensam que o diabo tem esse poder. Não tem. A Bíblia fala que quem mata o ser humano e quem faz o ser humano viver é Deus. Apocalipse 20:14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Esse texto aqui mostrando que aquele do capítulo 1 de Apocalipse, que tem as chaves da morte e do Hades, lançou a morte e o Hades no lago de fogo, que é a segunda morte. Então Jesus, ele tem poder para aniquilar o poder da morte, ele tem poder para destruir a morte, como assim ele fez através da cruz no Calvário. A Bíblia fala então da morte física como castigo, como salário do pecado. Desde que os crentes de Jesus estão livres então da culpa e do pecado, surge naturalmente uma pergunta: por que os crentes de Jesus morrem então, se eles são salvos, né, por Jesus do poder da morte? É claro que a morte ela não pode ser um castigo para os crentes em Jesus, desde que eles não estão mais sob a condenação do pecado. Porque Deus então obriga o crente em Jesus Cristo a passar pela existência angustiosa da morte? Biblicamente, nós compreendemos que no caso dos crentes, há de ser considerada a morte como a culminação da disciplina que Deus ordenou para a santificação do seu povo. Nós nos encontramos com Deus, salvo se Jesus Cristo voltar hoje, conforme o ensino bíblico também, né? Sermos transformados e não passarmos pela morte, a primeira morte, a morte física. Salvo se isso não acontecer, então a morte sempre será o meio que Deus usará para levar os seus filhos e filhas à sua presença. Porque o crente em Jesus, ele não é uma pessoa perfeita, ele não é uma pessoa pura ao ponto de que Deus o livre da morte e não permita que ele morra. Mas ele é alguém que sim, passa pela morte, mas morre esperançoso em sua salvação. A própria ideia de morte, então, separação pela morte, o sentimento de que as enfermidades e os sofrimentos são seus prenúncios, né? Pode ver que uma enfermidade, um sofrimento, elas de certa forma nos contam que nós estamos sim sujeitos a morrer a qualquer momento. Diz o ditado popular, né? Para morrer basta estar vivo. Então todos nós, nenhum de nós
estamos isentos da morte, todos nós estamos à mercê de morrermos a qualquer momento. E a consciência também da aproximação da morte. Cada aniversário que você comemora, como que você encara? Um ano a mais ou um ano a menos da sua vida? Se você encarar como um ano a mais, é um ano a mais próximo da sua morte. Como se você encarar como um ano a menos da sua existência, também é um ano, né, mais próximo da sua morte. Então, a consciência da aproximação da morte, tudo isso, a ideia de morte, a separação da morte, o sentimento de que as enfermidades e sofrimentos prenunciam a morte, a consciência da aproximação da morte, tudo isso tem um efeito benéfico ao povo de Deus. Não estranho o que eu estou falando aqui, porque servem justamente para humilhar o orgulhoso, mortificar a nossa carne, reprimir o mundanismo, aquela vontade carnal que às vezes os crentes de Jesus têm de chutar o balde, jogar tudo para cima e fazer a vontade da carne, que a Bíblia fala também uma expressão do mundo, né? E também promover a disposição espiritual. Conforme eu tenho a consciência do que é a morte e que eu estou sujeito a morrer a qualquer momento, isso vai me dar sim um ânimo para que eu me relacione mais com Deus, para que eu tenha mais comunhão com Deus e repito, não para Deus olhar para mim e dizer assim, então Ele está me buscando mais, eu preciso salvá-lo. Não, porque Deus já me salvou em Jesus Cristo. Quando Jesus morre e concretiza o amor de Deus na cruz, Ele está dizendo que me salva permanentemente, eu não perco a minha salvação. E isso então deve dispor o meu coração a buscar mais a Deus. Não para eu ser salvo, mas porque eu fui salvo. E aí? Você está preparado ou preparada para morrer hoje? Se Deus estiver ali com o seu nome na lista, fazendo uma analogia, uma paráfrase aqui àquela caricatura da morte, né? Se Deus tiver o seu nome na lista, você está preparado ou preparada para morrer hoje? Se Deus te chamar hoje, você tem certeza para onde você vai? Céu, inferno, salvação eterna, condenação eterna, para onde que você vai? Já acertou a sua vida com Deus por meio de Jesus para ter a vida eterna? Ainda há tempo. Um abraço, Deus abençoe.